Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no livro de Juízes, nós faremos hoje os capítulos 3 e 4, Estamos aí no inicinho do livro de Juízes, entendendo então como aconteceu esse tempo dos juízes na vida, na história de Israel, Então o capítulo 3 vai retomar um pouquinho daquilo que a gente viu ontem no capítulo 2, Lá no versículo 4 vai dizer assim: essas nações, aquelas nações que ficaram ali na terra ainda, elas ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Então a gente já falou sobre isso um pouco no vídeo de ontem, Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por mulheres suas filhas e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles e serviram os seus deuses. Deus já tinha deixado claro que não era para isso acontecer. Deus tinha deixado claro que não era para que contraíssem matrimônio com os outros povos, Não era para se casar com a galera dos outros povos, Que era para se casar entre o próprio povo de Israel. Por quê? Porque Deus sabia que se eles se dessem ali em matrimônio dessem as suas filhas em casamento para os filhos deles, ou tomassem das filhas deles como esposas dos seus filhos, que eles cairiam na idolatria daqueles povos. E foi isso que aconteceu, Então, eles se casaram com os filhos daqueles povos e serviram também os seus deuses. E aqui vai começar a narrar a história dos juízes, Vai começar a enumerar quem foram esses juízes e o que esses juízes fizeram. Aí vai começar aqui com Otoniel, vai dizer assim: os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos Baals e às Aserás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe suscitou um libertador para salvá-los, Otoniel, filho de Cenez, irmão mais velho de Calebe. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso até que Otoniel morreu. Então, gente, interessante a gente ver isso aqui, Vai dizer aqui que o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel, O Senhor vai suscitar um libertador para livrá-los ali das mãos dos inimigos. Esse libertador, esse primeiro aqui, juiz, chamado então Otoniel, vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele. Então a gente vai entendendo essa narrativa do Antigo Testamento, como é que acontecia ali uma vinda do Espírito Santo. Não como acontece nos tempos atuais, nos 2000 anos de história da igreja desde Pentecostes. Mas de uma forma diferente, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento se dava mesmo na vida dos reis, na vida dos juízes, na vida dos profetas, para que eles cumprissem uma missão específica, Então, e o Espírito Santo ele não era entendido como uma pessoa divina, não havia o entendimento da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, não se entendia Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, Então, aqui não se entendia ainda muito bem, mas já se via ali essa ação do Espírito Santo, chamado Espírito de Deus. Então,
já havia ali essa ação, mas era uma ação restrita a algumas pessoas específicas para que cumprissem uma missão específica, como no caso aqui dos juízes e aqui especificamente falando de Otoniel, que foi o que foi narrado aqui, não é? E aí Otoniel, então, ele vai julgar Israel, vai ser um juiz e vai sair para a guerra e vai vencer também, vai ser um guerreiro também e vai vencer ali com o poder de Deus, né? E vai dizer que a terra teve 40 anos de descanso, enquanto esse homem viveu, mas ele morreu. E aí os israelitas fizeram tudo de novo, fizeram mal aos olhos do Senhor. Deus vai suscitar um outro, né? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor que ele suscitou o libertador na pessoa de Aode, o canhoto, filho de Gera, o benjaminita. Né? Por quê? Porque esse povo mais uma vez vai pecar, vai se afastar do Senhor, vai ser então entregue nas mãos dos inimigos, e aí eles vão clamar a Deus, e clamando ao Senhor, o Senhor vai suscitar mais um juiz aqui. E é interessante que esse juiz vai então matar aquele rei inimigo, né? Vai narrar aqui como ele vai fazer isso. Ele vai enganar o rei ali, o rei era bem gordo, ele vai entrar pro quarto ali com o rei, falar com o rei que precisa conversar com ele. Ali dentro daquele quarto ele vai enfiar a espada, né, no bucho do rei. E ali diz que a espada se enterrou no meio da gordura do rei ali, né? E o rei vai morrer. Então vai dizer, né, como que ele vai livrar Israel da mão do opressor. Naquele dia, Moabe foi humilhado sob a mão de Israel e a terra teve descanso de 80 anos. Então ali eles vão matar não só o rei, depois da morte do rei, né? Eles vão entrar e vão mesmo exterminar aquele outro povo, né? Os moabitas aí, e eles vão ter 80 anos de descanso, sem ser oprimidos por um outro povo, né? Aí vai dizer aqui, somente em um versículo vai dizer sobre um outro juiz. Depois de Aode, Sangar, filho de Anate, derrotou 600 filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Então vai dizer aqui agora da derrota dos filisteus, através desse Sangar aí que foi levantado pelo Senhor com um aguilhão de bois. Então dizendo de uma derrota assim ridícula, assim como foi a derrota anterior aqui, né, do rei, uma derrota ridícula, para dizer o quê? Que Deus foi com a força de Deus, foi com a graça de Deus, né? Não precisou ali de muitos artifícios, nem de grandes guerreiros para que essa vitória acontecesse, né? Nem de grandes instrumentos. E entramos então no capítulo 4, quando vai falar de Débora, profetisa e Ana. E a gente vai ver que o relato sobre Débora ele é um relato maior, é um relato mais bem elaborado. Não vai ficar só no capítulo 4, a gente vai ver lá no capítulo 5, né, que nós veremos amanhã, a gente ainda vai ver o cântico de Débora, então a gente vai ver aí que ela foi uma personagem muito importante, né, nesse tempo aqui, onde mais uma vez, depois da morte de Aode, vai dizer que os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou-os na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Seu exército era chefiado por Sísara, que habitava em Arosete-Goim, esses nomes terríveis. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os duramente há 20 anos. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juiz em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Então, uma mulher, lembrando que na cultura aqui desses povos, gente, nessa época a mulher ela não era considerada, né? Mas aqui a gente vê ao longo do relato bíblico, até mesmo no Antigo Testamento, mulheres que foram colocadas ali numa posição importante diante do povo de Deus, né? Débora aqui ela era profetisa e era juíza, né? E ela realmente ela tinha uma firmeza de fé que fazia toda a diferença, tanto como juíza quanto como profetiza. E aqui a gente vai ver que ela vai profetizar então, e ela vai dizer que os inimigos serão entregues na mão de Israel, né? E essa profecia vai se cumprir. Essa profecia ela realmente vai
acontecer, né? Ela vai dizer lá no versículo 7, quando estiveres na torrente de Quizon, te conduzirei Císara, chefe do exército de Jabe, com seus carros e suas tropas, e te entregarei em tuas mãos. Baraque vai responder, se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Uma mulher tão considerada aí, que Baraque vai dizer isso, olha, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou, né? Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Cedes. E aí a gente vai ver todo o desenrolar desse texto. Lá no versículo 14 vai dizer, Débora disse a Baraque, vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregará a Císara, o Senhor mesmo marche diante de ti. Então, eles acreditavam na palavra dessa mulher e eles iam acreditando que Deus falava através dela. E falava mesmo, né? Vai dizer lá no versículo 17, Císara, fugindo a pé, chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o Sineu, porque havia paz entre Jabe, rei de Azor, e a casa de Éber, o Sineu. E essa mulher aqui, onde ele vai entrar na tenda dela para se esconder, ela vai cravar um prego na testa dele. Então uma outra mulher entra em cena aqui e ela vai matar Císara. E ela vai procurar então Baraque e vai dizer que ele está morto, que Císara está morto, né, o inimigo ali. Versículo 22, entremente chegou Baraque logo após Císara, Jael saindo-lhe ao encontro disse-lhe, vem, vou mostrar-te o homem que buscas. Ele entrou e viu Císara, que jazia morto por terra com um prego cravado na sua fronte. Foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante de Israel, dos israelitas. E a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, uma grande vitória nesse dia. E amanhã a gente vai entrar nesse cântico de Débora, né? Que é um dos cânticos mais belos aí da Sagrada Escritura. Então, a gente vai partilhar um pouquinho e rezar um pouquinho amanhã com esse cântico de Débora também, né? Mas para dizer então, gente, que nós precisamos ser um povo vigoroso, um povo forte, um povo corajoso, que a gente não pode ser um povo folha de bananeira, né? Que vai para onde o vento leva. Porque o povo de Israel se tornou esse povo assim, folha de bananeira. Onde o vento batia, gente, esse povo era levado. Mas quando Deus suscitava um juiz e colocava à frente desse povo, e esse juiz então, tendo um coração realmente fiel ao Senhor, esse juiz ele conduzia o povo e o povo se deixava conduzir. Também para dizer que hoje nós não somos como no Antigo Testamento, que alguns poucos ali recebiam a graça de uma assistência do Espírito Santo. Não, hoje nós somos templos do Espírito Santo, né? A partir então de Jesus Cristo e que o Espírito foi derramado ali em Pentecostes, né? Onde o Senhor mesmo nos disse, olha, não vos deixarei órfãos, né? Mas disse então que o Espírito seria derramado, o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, né? Já no batismo nós temos a compreensão disso, nós nos tornamos então templos do Espírito Santo. Nós precisamos agir como protagonistas da história. Nós precisamos nos deixar levar, nos deixar guiar pela força do alto, pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser um povo profético, né? Nós precisamos ser um povo de pé, nós precisamos ser um povo que avança, né, nesse mundo contra o mal que nos cerca, né? Nós precisamos ter essa consciência e nós lutamos não contra homens de carne e de sangue, mas contra os príncipes desse mundo, né, como vai nos dizer São Paulo, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então nós precisamos realmente ser fortes e corajosos. Já temos a força do alto, nós só precisamos agir conforme a graça de Deus. Que o Senhor nos ajude. Nós pedimos nesse dia que a Virgem Maria interceda por nós. Nós clamamos o preciosíssimo sangue de Jesus sobre nós. Hoje é o dia do preciosíssimo sangue de Jesus, que se derramou por amor de nós, por amor da humanidade, esse sangue que é capaz de nos curar, de nos lavar, de nos libertar, né? Nós clamamos então o sangue de Jesus sobre nós e pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.